Bom dia, gente! Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 12, Águas Oceânicas. Este capítulo aborda as águas oceânicas, suas características e o seu aproveitamento comercial, além de apresentar as causas da poluição das águas marinhas e as ações que podem evitar a poluição e o esgotamento da biodiversidade dos ambientes marinhos. Vamos observar o mapa. Nesse planisfério, nós temos todos os oceanos e mares. E exatamente esta imagem mostra o transporte de matérias-primas agrícolas e minerais, como mostra a legenda. Transporta-se petróleo, carvão mineral, minério de ferro, outros produtos minerais, alguns produtos agrícolas e florestais. Então, os oceanos e os mares, eles formam um enorme conjunto de ecossistemas. Como você já viu, as águas oceânicas são salgadas e impróprias para o consumo, mas compõem aproximadamente 97% de toda a água existente no planeta Terra e cobrem cerca de 70% da superfície. Então, em boa parte, eles são poucos conhecidos, mas trata-se de um ambiente que tem um papel fundamental em diversos processos naturais, como o ciclo da água, a formação e deslocamento das massas de ar, as temperaturas, a pressão atmosférica. Então, apesar de formarem uma única massa líquida, os oceanos são convencionalmente divididos, em Pacífico, Atlântico, Índico e Glacial Ártico. Essa imagem aí nós temos o Oceano Pacífico no Havaí. O Oceano Pacífico possui 180 milhões de quilômetros quadrados. É o mais extenso. É mais amplo na sua parte sul e mais fechado no norte, onde se comunica com o Oceano Glacial Ártico através do Estreito de Bering. Esse oceano possui um grande número de ilhas e arquipélagos. A quantidade de navios que por ele navegam vem aumentando por causa do crescimento econômico de diversos países banhados por suas águas, como a China, Taiwan, Filipinas e Malásia. O Atlântico, 85 milhões de quilômetros quadrados, é considerado o mais importante, principalmente na sua porção norte. Importante sob o aspecto das comunicações e do comércio, onde o tráfego de navios é intenso entre os países europeus, os Estados Unidos e o Canadá. O Oceano Índico possui 75 milhões de quilômetros quadrados. Ele fica situado entre a África, a Ásia e a Oceania. Por suas águas navegam muitos navios petroleiros, porque uma grande região produtora e exportadora do petróleo, que é o Oriente Médio, encontra-se banhada por ele. O Oceano Glacial Ártico possui 14,8 milhões de quilômetros quadrados. É o menor. Durante a maior parte do ano, suas águas permanecem congeladas, em razão da sua localização no extremo norte do planeta, onde o frio é muito intenso. Então, isso dificulta ou até impossibilita a navegação marinha. A imagem que nós temos aí do Oceano Glacial Ártico no Alasca. O Oceano Austral, representando cerca de 10% das águas de todos os oceanos, circunda a Antártica e é formado pela união das águas dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Fica localizado no extremo sul do planeta, em área remota, gelada e isolada. É muito importante para os estudos das mudanças climáticas globais. O Brasil participa dessas pesquisas internacionais desde 1982, através do Programa Antártico Brasileiro. As características das águas
marinhas. As principais características das águas marinhas são a salinidade, como a gente já falou, né? E a temperatura. Mas isso varia muito de local, de um local para outro. Em cada litro de água do mar, nós vamos encontrar aproximadamente 35 gramas de sais. Cloreto de sódio é o mais abundante e explorado, largamente utilizado na alimentação, nas indústrias químicas e na atividade pecuária. As temperaturas da água, né? As temperaturas dependem da quantidade de insolação recebida, mais elevada na superfície do que nas maiores profundidades, mais elevada no Equador do que nos polos. Alcançam temperaturas superiores a 29 graus centígrados. As temperaturas chegam a atingir menos de 1 grau centígrado nas regiões polares. O movimento das águas, né? Existem as correntes marinhas, que são os movimentos mais importantes, que correspondem aos deslocamentos superficiais das águas oceânicas, na mesma direção e com a mesma velocidade. Alguns dos principais fatores que são responsáveis pela existência dessas correntes são os ventos, que sopram regularmente, o movimento de rotação da Terra, a diferença de temperatura e de salinidade das águas e o relevo marinho. De acordo com sua região de origem, as correntes marinhas elas podem ser quentes, provenientes das zonas equatoriais, como a das Guianas e a corrente do Golfo do México, e as frias, que são oriundas das regiões polares ou frias, como as do Labrador, de Humboldt e da Groenlândia. A maior parte do litoral do Brasil é atingida por correntes quentes, a das Guianas, a subequatorial e a do Brasil. Observe o mapa. Nós temos aí as correntes marinhas, né? As correntes vermelhas são as correntes quentes. As azuis são as correntes frias. Veja que a nossa região, na América do Sul, né, a nossa costa, recebe a corrente do Brasil, né, a corrente das Guianas e a corrente subtropical, como nós vimos agora há pouco. Os elementos necessários à vida marinha estão presentes nas correntes marinhas. Por quê? Porque são ricas em micro-organismos que servem de base para a alimentação dos peixes. E outra razão é que correntes frias estão em regiões quentes. Regiões frias, correntes quentes. Existe, né? Influi no clima desses locais. Correntes frias, regiões quentes, correntes quentes, regiões frias, né? Então, isso influencia no clima, nos climas desses locais. As ondas. Bom, as ondas são movimentos superficiais produzidos pelo vento. Ao tocar a superfície da água, eles produzem ondulação. Se houver maior intensidade de ventos, podem converter-se em ondas. As ondas também podem ser causadas por abalos sísmicos no fundo do mar, formando aí ondas gigantescas que nós conhecemos como maremotos. As marés. As marés são as variações periódicas do nível da água do mar. Esses movimentos devem-se à atração pela força da gravidade que o Sol e a Lua exercem sobre as águas marinhas. A altura das marés, né, diferença entre o nível mais baixo e o nível mais alto das águas, é variável em função da topografia litorânea de cada lugar. Então, aí nós temos a maré baixa em São Luís do Maranhão. Isso é uma imagem de 2008. E a maré alta, né, em São Luís do Maranhão, também 2008. Então, nós temos aí os dois ângulos, maré baixa, maré alta. Aproveitamento comercial das águas marinhas. A pesca
é uma atividade pesqueira que é responsável pelo sustento de considerável parcela da população mundial. Essa atividade ela não abrange apenas a captura de peixes, mas de diversos seres vivos do meio aquático, tais como crustáceos, molúsculos, algas, corais e etc. E também essa atividade, o pescado, além de ser consumido em estado natural, vem servindo à atividade industrial, na fabricação de farinhas, óleos e graxas. As principais zonas de pescas do mundo, geralmente elas estão situadas sobre a plataforma continental, onde a profundidade das águas não ultrapassa 200 metros, e misturam-se a águas de temperaturas e salinidades diferentes. Isso, claro, ocorre em trechos onde o plâncton é mais abundante. E esse plâncton vai contribuir para a presença de um maior número de peixes e outras espécies de animais. Então, aí nós temos as principais zonas de pescas do mundo. No mundo, nós temos a legenda aí onde está. Essas zonas amarelas são as principais zonas de pesca, né? Aí nós temos os tipos de pesca: bacalhau, arenque, né? Arenque, sardinha e atum. A poluição, que nós falamos lá no início, a poluição das águas marinhas. Quais são as principais causas? Atividade humana, ligada à expansão urbana, a construções de portos, marinas e obras de proteção da costa, o lançamento de esgotos domésticos e industriais, o derramamento de óleo provocado por vazamentos de navios petroleiros, de plataformas de extração de petróleo, de oleodutos, a lavagem de tanques de armazenamento de óleos, o derretimento, né? Aliás, os detritos lançados pela população que frequentam as praias. A gente sabe que muita gente que vai à praia, ela nunca coloca num reservatório aqueles plásticos, aquelas garrafas PETs, aquelas coisas que os papéis, os embrulhos que eles usam. Geralmente eles deixam a praia toda suja. E isso vai, né? É uma das causas da poluição das águas marinhas. Alguns habitats importantes para a biodiversidade marinha estão sendo agredidos por causa dessa ação do homem. Então, as zonas onde se reproduzem e alimentam as espécies marinhas de importância vital para a segurança alimentar mundial estão sendo destruídas. Segundo algumas projeções atuais, se não forem tomadas as medidas urgentes providenciais, poderá haver perdas de ordem de 50% a 60% nesse domínio nos próximos anos. Então, nós temos, por exemplo, vazamento de óleos do transatlântico britânico Coronia, na Baía de Guanabara. Isso aconteceu em 2012, mas nós já tivemos mais recente aqui no Nordeste, onde algumas praias nossas foram interditadas, inclusive praias nossas turísticas, né? Como Morro Branco, como Jericoacoara, como Canoa Quebrada, que tiveram, né, a suspensão para que os banhistas não usassem. Isso foi recentemente, em 2019. Os esgotos que correm a céu aberto nas praias de Austrália, Astúria, Guarujá, em São Paulo, né, os esgotos correm a céu aberto em procura do mar. Então, o tempo de vida de alguns materiais que a gente, muitas vezes, inocentemente, acha que aquilo ali vai se deteriorar facilmente. Por exemplo, um bilhete do metrô ou do ônibus, para se deteriorar, né, o tempo de vida dele é de 3 a 4 meses. O papel, o jornal, o maço de cigarro, de 3 a 12 meses. O fósforo, de 6 meses. A fruta, de 3 a 2 anos. De 3 meses a 2 anos. A goma de mascar, que é o chiclete, 5 anos.
Um isqueiro de plástico, 100 anos. Um pneu, 100 anos no mínimo. A garrafa de plástico, né, que é a garrafa PET, 100 anos. A lata de alumínio, de 100 a 500 anos. Um brinquedo de plástico, de 450 anos. A embalagem de aerosols, 500 anos. Saco ou embalagem de plástico, de 100 a 1000 anos. O cartão de banco ou de telefone, 1000 anos. Vidro, 4000 anos. Pilha, não degradáveis. Elas ficam lá só, né? Elas ficam lá, elas não têm anos. Elas ficam sempre lá. Então, tudo isso, gente, é o tempo de vida de alguns materiais que são deixados na praia. E com a maré alta, elas são levadas para o mar. E isso está acabando, né? Como ele disse agora há pouco, está colocando em ameaça, né, algumas das regiões, né, as poluições, né, alguns habitats estão sendo seriamente ameaçados por conta, né, que as pessoas não estão colocando em risco a sobrevivência dessas espécies, certo? Então, vamos cuidar, vamos dar a nossa colaboração para que isso comece a diminuir nas praias. Muito obrigada e vamos às nossas atividades.